Olá de novo. E de Dublin vamos dar só um saltinho até São Paulo. Vamos ter de seguida duas preleções sequenciais que nos vão falar o que é que o Brasil tem. E vamos começar precisamente com a doutora Rosânia dos Santos, que é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial e que nos vai falar precisamente sobre as prioridades e o que faz a sociedade e caminhos para o futuro. Depois da apresentação da Rosânia, teremos o professor Donizete de Andrade, que é professor do ITA de São Paulo. O ITA é o Instituto de Tecnologia Aeronáutica e que nos dará uma visão sobre o que é a indústria aeronáutica no Brasil neste momento. Mas antes de mais nada, Rosânia, muitíssimo bem-vinda ao nosso evento. Muito obrigado por participar e vou passar-lhe já a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente eu quero agradecer, para mim é uma honra estar participando desse evento, agradecer à Sociedade Portuguesa de Medicina Aeroespacial, o Dr. Rui, pelo convite, e eu vou começar contando uma história da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial. O histórico. Bom, a Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial, ela realmente é longeva, digamos assim, tá? Ela começa na década de 50, início da década de 50. Neste momento, o saber estava mais na mão dos próprios militares, né? Então, em 20 de janeiro de 1951, foi fundada a Associação Brasileira de Medicina de Aviação. O objetivo era estudar, discutir e divulgar tudo que se relacionava com a medicina de aviação e ciências correlatas. Em 68, ela muda o seu nome para a Associação Brasileira de Medicina Aeroespacial. Em 51, já foi realizada a primeira jornada de serviço de saúde da aeronáutica. Como eu disse, o saber estava mais centralizado aos militares, né? E nesta primeira jornada teve o destaque da presença do general Armstrong, diretor de saúde, né, da USAF. Em 70, inicia-se o Ministério da Aeronáutica, né, com a Força Aérea Brasileira. Em 1972, né, foi criado o Centro de Especialização da Saúde Aeronáutica. Em 89, foi fundada a Sociedade Brasileira de Medicina de Aeroportos. Ela tinha, a intenção, além da medicina aeroespacial, ela tinha um planejamento e execução de atendimento de catástrofes aéreas, nos limites dos aeroportos. Tá? Nessa época, foi aberto para nós, médicos civis, participar da formação, principalmente os médicos que trabalhavam nas companhias aéreas da época, né, que eram Varig, Transbrasil, VASP, tá? E o Dr. Monterosso, ele faz uma transição, digamos assim, e nessa época assume o nome de Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial. Ela é uma sociedade sem fins lucrativos e ela prima por realmente divulgar a parte científica, né? Ela tem essa postura. E aí eu destaco assim a sequência dos presidentes, né? Desde quando ela é formada, primeiro o doutor Vicente Monterosso, na sequência doutor José Vilar, doutor Murilo de Oliveira Vilela, que ele é um ícone da medicina espacial aqui no Brasil, doutor José Luiz Madrigano, doutor Paulo Magalhães Alves, João Castro, doutor Alvina Melhado, também, que tem realmente feito bem a diferença dentro da sociedade, doutor Flávio, e eu sou a 10ª presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial. Em 94, foi fundado o Comitê Científico de Medicina Aeroespacial da Associação Brasileira de Medicina. Tá. Em abril de 95, a cidade de Rio de Janeiro realizou o primeiro Congresso Brasileiro de Medicina,
simultaneamente com a primeira jornada ibero-americana de medicina do viajante. Então, essa nossa sinergia com a sociedade portuguesa, ela já vem de longa data, né, como eu estou explicando aqui. Né? Realmente existe uma troca muito importante de conhecimentos, e isso, para nós, contempla, né, muita coisa boa em termos de discussão. Nesse evento participou o Dr. Silvio Finkelstein, também, que são pessoas de grande reconhecimento dentro da medicina aeroespacial, Dr. Melchor, né? Em 97, na cidade litorânea aqui do estado de São Paulo, realizamos a segunda jornada de medicina aeroespacial e também a segunda jornada ibero-americana. Tá? Bom, ela foi agraciada em 2000 para organizar o 48º reunião da Academia Internacional, né, de Aviation of Space Medicine, tá? Reuniu médicos de diversos países, aproximadamente de 80 países na época, foi um evento majestoso na cidade do Rio de Janeiro, tá? E em 2008, durante o 10º Congresso Aeroespacial, o Dr. John Ernest, ele foi homenageado pela SBMA, tá, como título honoris causa da PUC do Rio Grande do Sul, através do Centro de Microgravidade. Bom, desde então, ela tem sistematicamente... todo ano a gente tem palestras, simpósios, porque realmente a missão da SBMA é uma missão de divulgar conhecimento, né, aumentar o número de médicos que têm essa formação dentro do território nacional. E o nosso último congresso foi em 2020, que ele foi aberto pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Dr. Marcos Pontes. E nesses congressos a gente sempre tem começa a fazer discussão de os temas mais relevantes dentro da medicina aeroespacial, sempre com enfoque de segurança de voo, tá? Tocamos alguns temas que são realmente espinhosos, que é a relação à fadiga, tá? E neste ano de pandemia, nós fizemos diversos eventos focados, porque a pandemia realmente era, no primeiro momento, desconhecido para nós. Então, fizemos simpósios mensalmente para estar discutindo a Covid, né, os seus reflexos, né, como eu falei, era desconhecido, e uma das preocupações da sociedade com essa postura de vanguarda em discussão científica é a respeito do pós-Covid, as manifestações do aeronauta. Tá? Então, tem sido uma discussão bem aprofundada nesse sentido. Normalmente a gente convoca para estar conosco profissionais da área médica aqui do Brasil e internacionais, né, de grande conhecimento, e temos sempre o cuidado de trazer conosco a Agência Nacional de Regulação Civil, tá? Porque realmente essa função é importante, é a função de estar discutindo os conhecimentos novos e com a perspectiva de segurança de voo, tá? Que realmente essa é a tecla que a gente bate muito, tá? Esses foram outros temas que nós discutimos em relação à parte de afecções pulmonares no pós-Covid, tá? É sabido que a tripulação, eles tiveram realmente uma incidência muito grande, né? E nos preocupa, principalmente na questão neurológica, a parte cognitiva, a questão psiquiátrica, relacionada com a segurança de voo. Então, essa é realmente a nossa postura. Uma postura de estar incentivando a discussão, tá? Para também, tendo uma postura técnica, contribuir para uma legislação efetiva, garantindo a segurança de voo. Tá? Outro tema que a gente abordou, interessante, foi sobre fadiga, no sentido de ter algumas ferramentas que proporcionem a segurança nesse sentido. Então, foi apresentado, num desses simpósios, o fadigômetro, que, de repente, tendo mais tempo, realmente uma ferramenta importante, que pode ajudar muito nesse processo de segurança de voo. Tá.
E recentemente, quer dizer, não recentemente, mas em 2018, tá, e foi publicado em 2019, é uma portaria que considera a medicina aeroespacial como área de atuação foi aprovado pela Comissão Mista de Especialidade do Conselho Federal de Medicina nas 6 grandes especialidades médicas, que é a clínica médica, medicina intensiva, medicina de emergência, cirurgia geral, pediatria e anestesiologia. Em 2020, a gente consegue startar essas primeiras avaliações, e agora em 2021, a SBMA, em composição com os órgãos, a sociedade, a AMB, Conselho Federal de Medicina, já liberamos as primeiras titulações, né? Nós já temos um total de cerca de 30 titulados dentro dessas grandes especialidades. Em 2021, sai também em Diário Oficial a resolução do Conselho Nacional de Residência Médica, tá, que dispôs sobre a matriz de competência do programa de residência médica na área de atuação em medicina aeroespacial. Está em fase ainda de elaboração esse programa de residência médica. Algumas delas já foram avaliadas pelo MEC, mas ainda não está efetivado, tá? Bom, qual é a nossa intenção em termos de futuro, a nossa projeção para o futuro? Dentro de uma sociedade que ela realmente prima por uma discussão científica, né, prima por posturas técnicas, tá, e prima no sentido de ajudar caminhos e de regulamentação, tá? Ela quer se manter na posição de protagonismo, tá? A nossa intenção é fortalecer a Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial com uma maior visibilidade, tanto nacional como internacionalmente, tá? Então, a gente se aproxima de diversas entidades nesse sentido, inclusive a Snarpor realmente, como eu falei, é uma parceira muito importante para nós, a gente tem uma sinergia em termos de discussão científica maravilhosa, tá? Queremos levar a medicina aeroespacial para dentro das universidades como uma proposta na própria graduação. Infelizmente, a gente tem um pouco, um delay nesse sentido, tá? Então, nós estamos nos organizando para fortalecer esta formação dentro das faculdades médicas, que infelizmente ainda é um pouco relevado, né, e é uma coisa extremamente científica, é uma coisa importante, digamos assim, em termos de ciência, o conhecimento para todos os médicos, tá? Nós estamos nos aproximando das entidades que têm uma cultura aeronáutica sólida para a gente poder formar e capacitar maior número de profissionais na área de medicina aeroespacial, tá? E realmente a gente tem uma deficiência nesse sentido, tá? E estamos nos se aproximando, inclusive, de órgãos legisladores, os regulamentadores, os sindicatos, né, eles realmente têm nos procurado, principalmente nesse momento da pandemia, né, então, realmente, a importância da sociedade, ela é de extrema relevância nesse contexto atual, né, por isso que aprofundar as discussões científicas, elas são importantes, que vão nortear muitos caminhos e assegurar, como disse, a segurança de voo, que sempre é o nosso foco principal. Discussões sobre o direito aeronáutico e espacial, tá? Que aqui no Brasil ele ainda está um pouco incipiente, mas já existe essa intenção de estar legislando, então a SBMA quer estar presente em todas essas discussões, tá? Estamos fazendo também uma aproximação com a Agência Espacial Brasileira, né? Principalmente nesse momento, que é o momento que se fala muito sobre turismo aeroespacial, voo suborbital, nos aproximamos, nós estamos tendo esse momento de tentar essa aproximação para fortalecer esses laços.
Mas o que queremos também é manter a nossa luta pelo reconhecimento da medicina espacial como uma especialidade médica no Brasil, né? A medicina aeroespacial, ela agrega conhecimento, né? Ela é um elo entre outras áreas do conhecimento humano, como a engenharia, né? O próprio direito. E, então, a gente quer estar reforçando isso. Essa é a nossa, assim, a priorização dentro da minha gestão, que no futuro consigamos o reconhecimento. A gente sabe que a medicina aeroespacial em outros países ela é considerada como uma especialidade médica e sabemos também todo o caleidoscópio de ciência que ela agrega, né? Desde até a linguagem aeronáutica, o tipo de equipamento de voo, N coisas que orbitam em termos de formação do médico aeroespacial. Então, realmente, essa é uma intenção futura da nossa parte. Eu fiz um apanhado geral sobre todo o histórico da medicina aeroespacial aqui no Brasil, como ela começa, né? Ela já está há 70 anos, digamos assim, né? Dentro do contexto brasileiro, e espero que vocês tenham, assim, tenham captado um conhecimento melhor de como funciona a medicina espacial aqui, e eu agradeço a oportunidade de estar passando um pouquinho do que é a Sociedade Brasileira de Medicina Espacial para vocês, e estarei à disposição para alguma questão que seja relevante em termos de próprio conhecimento. Aqui tem o nosso... Um pouquinho. Isso é o nosso contato, tá, da própria sociedade. Ok. E muito obrigado e renovo meu agradecimento ao Dr. Rui Pombal e à Sociedade Portuguesa de Medicina Aeroespacial. Muito obrigada. Doutora Rosânia, nós é que agradecemos. Muito obrigado por este panorama sobre a história, o presente e os desafios futuros da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial. Seguramente ficámos com uma ideia muito mais concreta e precisa sobre vocês, e espero que o vosso futuro, para além dos desafios todos de que falou, nos inclua também maior interação com a nossa sociedade. Esperemos que as nossas sociedades possam colaborar sempre cada vez mais. Acho que já temos feito alguma coisa, já se têm visto frutos de parte a parte. Podemos aprender muito também convosco, que são uma sociedade bem mais antiga, e isso também, a vossa experiência será seguramente útil para nós. Muito obrigado então mais uma vez e espero revê-la em breve em outro evento entre as nossas duas sociedades. E estou a ver que já temos em linha o professor Donizete de Andrade. Como eu vos disse, ele é professor e sócio fundador do ITA, que é o Instituto de Tecnologia Aeronáutica no estado de São Paulo. E eu vou-lhe passar já a palavra. Professor Donizete, o que é que o Brasil tem? Boa tarde a todos aí. Eu agradeço imensamente aí o convite feito pela Sociedade Portuguesa de Medicina Aeroespacial, ao Dr. Rui Pombal aí pela essa abertura. Nós vamos passar aqui de maneira hipersônica, né, em alguns minutos, o que nós temos aí relacionado ao setor aeroespacial brasileiro. Eu vou seguir uma ordem. Primeiramente, nós vamos falar sobre uma visão perspectiva, né? Colocando em perspectiva aí o que o Casimiro Montenegro Filho, que foi o criador do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, contrastando isso com o que o Henry Eckovitz fala aí na chamada... não estou conseguindo passar aqui mesmo. Sim. No conceito da hélice tripla. Nós vamos fazer uma revisão histórica aí de onde a gente veio, depois a gente vai tentar colocar onde nós estamos, né? E principalmente é importante dizer que nós temos no Brasil
uma indústria aeronáutica que é efetiva, que tem já algumas décadas, né? E com relação à parte espacial, nós temos uma indústria que está se desenvolvendo, ela está em progresso, né? Ela é prospectiva. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre para onde a gente vai, ou seja, falar um pouquinho do futuro. E nesse aspecto eu vou selecionar 2 itens, um ligado à ciência e tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, na parte aeronáutica, e falar um pouquinho sobre a parte espacial, que quem faz a política pública relacionada a espaço no Brasil é a Agência Espacial Brasileira, a AEB. Então, vamos lá. A questão de colocar em perspectiva, lá na década de 40 ainda, Casimiro Montenegro Filho, ele era major, tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, ele fez engenharia aeronáutica no Instituto Militar de Engenharia, e ele já falava da importância de criar uma escola para desenvolver o triângulo ali entre escola, desenvolvimento e indústria, né? Isso a gente hoje tem mais claro aí com as publicações do Henry Eckovitz, em que ele coloca a universidade, a indústria, o governo, o Estado, nessa perspectiva e da importância desse tripé para que as coisas de fato possam se desenvolver. Aqui tem uma fotografia do Casimiro Montenegro Filho, no final da década de 40, apresentando aí às autoridades brasileiras a maquete do túnel de vento subsônico do hoje Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Foi uma das fotos históricas que nós temos aí nesse contexto, né? Bom, o Casimiro Montenegro Filho, ele faria 100 anos lá, faria 100 anos em 2004, né? Ele acabou falecendo, e tem esse livro, De Asas, que é muito interessante, contando a história de todos os accomplishments que ele teve, né? Todas as contribuições. O que ele falava desde o início? E aí está a postura de como nós tratamos isso no Brasil, que seria muito importante que nós dominássemos o ciclo completo da tecnologia associada à aviação, né? Isso significava que nós tivéssemos uma soberania nacional nesse contexto. Eu trago aqui para vocês, inclusive, algumas frases de um discurso de formatura que ele fez no ITA, lá em 1956, em que ele fala que o Brasil não deveria receber nem de graça material oriundo da Segunda Guerra Mundial, porque se nós recebêssemos esse material, nós íamos entrar numa espécie de zona de conforto, nós teríamos gastos para poder manter esse equipamento e criaríamos uma dependência de países estrangeiros com relação às peças de reposição, aos spare parts, né? E essa situação implicaria um atraso do futuro do desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira, e isso teria muito a ver com a nossa soberania, nossa independência, e isso atrasaria o processo. Sabe as palavras ali do Casimiro Montenegro Filho? E o primeiro ponto, né, o starting point dele foi a criação de uma escola. Tanto para a aeronáutica quanto para o espaço, nós temos 2 pilares importantíssimos no Brasil. Um deles é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é o ITA. Eu sou professor do ITA, eu não sou sócio fundador, eu sou sócio fundador da empresa. Houve na hora da apresentação ali, né, eu sou professor colaborador do ITA e trabalho como coordenador executivo dos cursos de segurança de aviação e aeronavegabilidade continuada. O ITA, ele foi criado por uma lei de 1954, e a ideia é oferecer ensino e educação para o pessoal qualificar pessoas ligadas diretamente à Força Aérea Brasileira e ao Brasil em geral, né? Hoje isso já se passou da parte aeronáutica para a parte de aeroespaço, manter a educação continuada, cursos de graduação e pós-graduação, nível de mestrado e doutorado, e colaborar para o meio da educação para o progresso das ciências e técnicas relacionadas à parte de aeronáutica e espaço. O outro grande pilar que nós temos é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que o INPE, né, ele foi criado em 1961, ele está diretamente subordinado em termos de guarda-chuva ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, né? Ele foi criado para desenvolver ciência e tecnologia ligada à parte da exploração espacial e desenvolvimento, e ligado à parte de ambiente terrestre também, e oferecer produtos e serviços singulares aí em benefício do Brasil. Lembrar que o ITA, né, ele tem
ele tem um papel importante ligado, ele é ligado diretamente ao Comando Aeronáutico, ao Ministério da Defesa, enquanto que o INPE é uma entidade civil ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom, um grande marco nesse contexto todo, naturalmente, é a criação da Embraer. A Embraer foi criada no dia 19 de agosto de 1969 e já com um pitch, né, um punch lá na época de se tornar uma empresa de classe mundial. Ela é localizada também em São José dos Campos, assim como o ITA e o INPE. Nós temos aqui algumas fotos interessantes desde o sítio em que ela foi, na década de 60, né, quando ele foi escolhido para assim, receber a Embraer. Aqui nós temos umas fotos históricas aqui do Bandeirante, que é o primeiro projeto da empresa, né? O primeiro voo experimental aconteceu lá em 1968. Agora, feito esse retrospecto histórico, vamos ver onde que a gente se encontra, né? Como coloquei para vocês, em termos de aeronáutica, nós temos uma indústria pujante e que está aí há 5 décadas, estamos na 6ª década agora, e a parte espacial, nós temos uma indústria em progresso e temos várias escolas que ensinam a engenharia aeronáutica e aeroespacial no Brasil, são 11 instituições ao todo, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso nesse momento. Bom, nós temos aqui a foto da entrada do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial em São José dos Campos, fica perto da rodovia Dutra, que é a rodovia que liga a cidade de São Paulo à cidade do Rio de Janeiro, a mais importante do país. O que nós temos aí ligados aí ao DCTA, com o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial? Nós temos o ITA, que foi fundado lá em 1950. Nós temos os institutos que estão ligados também. Em 1967, foi criado o Instituto de Fomento e Coordenação Industrial para fazer a parte de certificação e parceria com a indústria. Em 1969, o Instituto de Aeronáutica e Espaço. Em 1982, o Instituto de Estudos Avançados. E em 2010, agora, havia uma divisão que já lidava com isso, o Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo. Esses são 4 pilares muito importantes, todos eles localizados na cidade de São José dos Campos. Ao todo, são 16 instituições e organizações, e também ligados ao DCTA, nós temos os centros de lançamento. O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, criado em 1965, o CLBI, e em 1983, o Centro de Lançamento de Alcântara, que tem uma posição geográfica privilegiada, perto aí do Equador, o que minimiza muito os custos de lançamento dos foguetes. Bom, falar um pouquinho aqui da Embraer, né? A Embraer, ela é uma empresa de classe mundial, tem aí um reconhecimento nacional e internacional. A Embraer tem vários, vamos dizer assim, vários segmentos. Um deles é a Embraer Aviação Comercial, o outro é a Embraer Defesa e Segurança, outra é a Embraer Aviação Executiva e, não menos importante, e que tem uma imagem de marca internacional muito interessante, é a Embraer Serviços de Suporte. A Embraer hoje é considerada uma das melhores empresas em termos internacionais para atendimento ao cliente. Falando um pouquinho aqui do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós temos o principal laboratório do INPE, é o Laboratório de Integração e Testes, o LIT. Ele eu costumo dizer nas minhas aulas, nas minhas palestras, que ele são dos 2 organizações que nós temos, é o Laboratório de Aerotermodinâmica e Hipersônica do Instituto de Estudos Avançados e o LIT do INPE, né? Tem aqui algumas fotos, né? Onde é feita a integração dos satélites e todo um desenvolvimento minuciosamente levado a cabo aí pelos engenheiros, pesquisadores. Nós temos profissionais de várias áreas que trabalham aí no INPE. O INPE também tem um setor ligado ao clima solar, que é de suma importância para a previsão atmosférica e mudanças atmosféricas que acontecem. Bom, falar um pouquinho aqui de São José dos Campos, que é o Cluster Aeroespacial Brasileiro, né? Aqui tem uma foto, eu sei que ela está saindo pequenininha, mas depois a gente disponibiliza aí a apresentação da cidade de São José dos Campos. Hoje, em São José,
nós temos aí o DCTA, que já foi falado, o ITA, a Vibras Aeroespacial, que é uma empresa do setor, aqui uma outra foto do INPE, a Embraer. Nós temos um parque tecnológico que incuba e desenvolve empresas ali em São José dos Campos também, a Universidade Federal de São Paulo, nós temos uma instalação da Boeing Aircraft Company em São José dos Campos, a AKR, que é uma empresa ligada a estruturas aeronáuticas também, e tem classe mundial, ela está inclusive em Évora hoje, aí no Alentejo, em Portugal. Nós temos um centro empresarial também na Universidade do Vale Paraíba, na cidade de São José dos Campos, a Laquatea, que é uma empresa que fica em Jacaraí, uma cidade vizinha, e nós também temos na cidade de Taubaté, vizinha, o Comando de Aviação do Exército, que é a que conduz aí a política operacional do Exército Brasileiro em todo o país. Para onde a gente está indo, né? Dando esse salto aí em termos de futuro. Eu vou falar um pouquinho aqui de ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação do CTA e os institutos, e falar um pouquinho para onde a gente está indo com relação à Embraer e a DESAER, que é uma nova empresa aeronáutica que foi recentemente criada, que está sendo, e tem parceria, inclusive, com o CEIA, que é o Centro de Excelência de Inovação Industrial aí em Matosinhos, né, e tem tentáculos aí para o Portugal também. E com relação ao espaço, eu vou falar um pouquinho do que a Agência Espacial Brasileira tem preconizado e do que ela lida. Bom, em primeiro lugar, do DCTA aos institutos, né, nós temos aí, no Instituto de Estudos Avançados, o projeto de uma aeronave hipersônica com motorização Scramjet, né, o nome do projeto é Wave Rider, tá certo? Ele é batizado de 14X, está numa segunda fase já para entrar em ensaios em voo, isso está para acontecer nos próximos meses. No Instituto de Pesquisa e Ensaios em Voo, nós temos campanhas de reabastecimento em voo de helicóptero para aeronaves de asa fixa, como aparece aqui o caso, né? Aqui o Hércules e uma aeronave da Força Aérea Brasileira, o H225. Nós estamos recebendo os Gripen da parceria que nós temos com a Suécia, com a SAB. Nessa foto a gente pode olhar aí parte dos ensaios, né, parte dos testes que são feitos aí com o KC que vocês chamam aí em Portugal, né, o KC-390. Essa parte de ensaios em voo ela é imprescindível para que haja desenvolvimento no setor aeronáutico. E aqui também, dentro do Instituto de Pesquisa e Ensaios em Voo, nós estamos recebendo um Black Hawk para fazer ensaios. É muito importante uma aeronave como essa, no caso, um helicóptero, né, para que a gente possa colocar nossos alunos nesse contexto, né? Nós temos a parte teórica e a gente vai a campo para poder mostrar para os alunos o que acontece na prática daquilo que a gente fala, né? Isso é muito importante. Com relação à indústria, a Embraer está se envolvendo no momento dentro de um programa mundial aí que é chamado, entre aspas, aí, de táxis voadores, né? Ela criou uma empresa chamada Eve, ela fica dentro da umbrella da Embraer, chamada Embraer X, e o primeiro projeto é esse projeto chamado de Sky, que a gente está vendo aqui, nessas duas fotos, né? A ideia é que ele faça voos intra-city e intercity próximos, né? Para que atender aí, é como se a gente pensasse assim no Uber, um Uber que sai do chão e vai aí vai voar nos céus, até 500 pés, coisa do tipo. A Embraer está para lançar uma nova aeronave turbo-hélice de 70 a 90 lugares. Aqui nós temos uma foto, né? Ela, dentro desse contexto atual, pós-pandemia, essa aeronave já foi feito todo um estudo de inteligência de mercado para poder encaixá-la aí no contexto. E também a DESAER, né, tem esse projeto para 19 passageiros. A DESAER é uma empresa brasileira com parceria também aí em Portugal, né, com o CEIA, como eu coloquei para vocês, e era uma aeronave turbo-hélice. Tem essa harmônica aí de preço de combustível, etc., etc. A aeronave turbo-hélice ela é bem mais econômica que uma aeronave turbofan e turbojet. Então, isso aí é para onde está caminhando a aeronáutica.
Com relação à Agência Espacial Brasileira, né, ela que dita aí a política da parte espacial no Brasil, e esse aqui é meu último slide praticamente, eu queria colocar para vocês, o Brasil é um país imenso, né? Nós temos só por exemplo, na fronteira terrestre, 17 mil quilômetros, na costa marítima, 7.400 quilômetros. Nós temos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados no Brasil. O Brasil começou a se envolver com a parte espacial e hoje, dos 27, 28 países que têm uma interface espacial, juntamente com os Estados Unidos, a China e a Rússia, o Brasil ele tem uma característica importantíssima, porque nós, junto com esses outros países que eu mencionei, nós temos uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, nós temos um produto interno bruto de mais de $1 trilhão, e uma população acima, no nosso caso, 208, 210 milhões de habitantes, acima de 100 milhões de habitantes. Esse contexto todo nos habilita, por exemplo, a trabalhar tanto no que a gente chama da parte comercial upstream como downstream no setor espacial. Eu vou colocar aqui para vocês um resumo dos envolvimentos que a gente tem na parte espacial. Primeiro, a parte de ciência, tecnologia e inovação. Isso é muito puxado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, pelo INPE, que a gente mencionou antes. Existe uma interface de observação da Terra, que trata da proteção ambiental, do agronegócio e da vigilância. Nós temos uma parte da Amazônia muito grande no nosso território, né, como vocês sabem. Na parte meteorológica, as mudanças climáticas, a parte de defesa civil, a parte de segurança alimentar, que para a gente também é muito grande. O Brasil tem uma parte de agribusiness muito avançada e que domina aí praticamente aí o comércio internacional. Existe uma interface com comunicação, né, ligado à parte de security, que é a parte de segurança ligada a atos ilícitos que podem acontecer, uma parte de mobilidade, por exemplo, e, naturalmente, uma parte ligada à educação. O Global Navigation Satellite Services, a Agência Espacial Brasileira tem vários programas, inclusive hoje com a entrada de empresas do setor privado, né? E o que se lida hoje é com transporte, com entretenimento e também com a parte de defesa. E, naturalmente, tem esse contexto todo precisa ser costurado, né, com relação aí ao acesso que é necessário para que a gente tenha sucesso nas nossas atividades. Isso aqui é um resumo. A Agência Espacial Brasileira tem uma série de apresentações muito interessantes, mas esse slide aqui, eu entendo que ele consegue colocar de maneira holística aí o contexto da engenharia espacial, né, do contexto da interface espacial que nós temos em nosso país. Eu deixo aqui os meus contatos com vocês e, mais uma vez, doutor Rui, eu agradeço muito a atenção e aí é uma honra para mim estar falando com vocês hoje. Muito obrigado, professor Donizetti. A resposta à pergunta, o que é que o Brasil tem, acho que o Brasil tem muito, não é? E realmente foi excelente conseguir resumir esse muito neste curto período de tempo. Muito obrigado por isso, acho que ficámos com uma ideia bastante abrangente da indústria aeronáutica e aeroespacial brasileira e espero voltarmos a ter outras oportunidades para o ter connosco. Muito obrigado. Obrigado.